Abra sua Bíblia em Salmo 23. Salmo 23. De repente eu cresci. Um degrau debaixo dos pés, né? De vez em quando faz bem. Né? Tá bom. Tá certo. Eu vou tentar. Mas aí vai ficar muito baixo isso, não vai? Tá bom, pode ser. Obrigada. É, melhor, né? Os pequeninos têm vantagens, viu? Não fiquem rindo de mim. Mas tem desvantagens também. Essa é uma delas. Então vamos ler Salmo 23. Esse é um salmo muito conhecido. Aleluia. Mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um tesouro infindável. Toda vez que você abrir a palavra de Deus e lê-la, você pode encontrar na mesma passagem riquezas, preciosidades. Então fale assim: Senhor, desvenda os meus olhos para as maravilhas da tua lei. Mais uma vez. Senhor, desvenda os meus olhos para as maravilhas da tua lei. Senhor, que os meus irmãos escutem a tua voz através da minha voz, Senhor. Senhor, eu sou pecadora, sou só um vaso de barro. Mas eis-me aqui, Senhor. Senhor, tu sabes porque o Senhor me deu esta oportunidade hoje. Senhor, edifica a tua igreja. Senhor, corrige aquele que o Senhor ama. Endireita o caminho daquele que o Senhor ama. Senhor, salva o perdido. Senhor, Espírito Santo, estamos aqui com o nosso coração aberto. Que a tua boa semente, que é a palavra, possa cair em boa terra e germinar 100 por 1. E que no final de tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado. Glórias a ti, Senhor, nós te amamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler o Salmo 23. Só que antes eu tenho um desafio. Não vale pastor, nem pastora, nem diácono, nem presbítero, nem presbítera, nem apóstolo, nem apostila. Quem sabe declamar o Salmo 23, vem aqui declamar, aqui na frente. Rapidinho, nossa, quanta gente! Glória a Jesus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Declame, minha amada. Amém. O Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Deitar-me em verdes passos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ai, tô nervosa. Refrigera, minha alma. Senhor, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus! Que o Senhor te dê sempre boa memória. Amém.
para guardar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Porque quanto mais nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós pecamos menos contra o Senhor. Amém. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus te abençoe e multiplique a sua memória. Amados, como é que nós exercitamos a nossa memória? Quer coisa melhor do que memorizar a palavra de Deus? Né? Quando eu era mais jovem, no meio da mocidade, se fazia memorização de versículos, né? Coisas que eu memorizei quando eu era junior, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Eu não esqueci ainda. Então, vamos memorizar a palavra de Deus. Porque quanto mais palavra de Deus nós tivermos aqui na nossa mente, maior chance nós vamos ter de acertar diante de Deus. Nós vamos pecar menos diante de Deus, porque nós temos a palavra dele dentro de nós. Amém? Então fica um exemplo aí. Parabéns, irmã Thalita. Irmã Adolfina também ali levantou a mão, né? Mas a Thalita veio antes dela. Memorizem a palavra de Deus. Como a pastora Meire falou há pouco também, é o escudo da fé que vai nos livrar contra os dardos inflamados de Satanás. E se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, como é que nós vamos empunhar esse escudo aí? Não lembra nada da palavra de Deus para falar contra Satanás? Então vamos memorizar. Hoje em dia a tecnologia, ela favorece a não memorização. Então, você tem tudo ali, né, digital, você não precisa memorizar nada praticamente. Você tem os dados ali na ponta dos dedos, muito rapidamente você acessa, você não precisa memorizar nada, guardar nada na sua memória. A memória quase, as informações são descartáveis. Mas olha o que está sendo roubado de nós. A memorização, né? Memorizar. Um judeu, um menino judeu, aos 12 anos, ele já sabia a Torá de cor. Uau! Os 5 livros da lei de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cor. Aos 12 anos de idade. Valei-me Deus. Mas nós somos capazes. Deus nos deu um potencial para isso. Vamos memorizar a palavra de Deus. Amém? Bom, não tem nada a ver com isso, mas Salmo 23, mas eu precisei falar isso, né? Porque a irmã memorizou o Salmo 23 e uma coisa puxou a outra. Então vamos ler: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Primeiro versículo, Davi falou: o Senhor é o meu pastor. Mas quem é o Senhor? Se você olhar no salmo anterior, o Salmo 22, você vai descobrir quem é o Senhor, através do próprio Davi. Abra lá, Salmo 22, e veja no versículo 4 o que diz. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Quem é o Senhor? É aquele em quem se pode confiar. E é aquele que livra. Versículo 9. Quem é o Senhor, que é o pastor de Davi? Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Então, o Senhor é o controlador da vida. É aquele que permite vir a vida. E é aquele que preserva a vida. Versículo 11.
Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Quem é o Senhor? É aquele que acode. Versículo 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Quem é o Senhor? É força, e aquele que pode socorrer. Versículo 20 e 21. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me responde. Quem é o Senhor, que é o pastor de Davi? É aquele que livra da espada, é aquele que livra dos cães, é aquele que livra do leão, é aquele que livra dos búfalos. Versículo 24. Quem é o Senhor, o pastor de Davi? Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. É aquele que atende ao aflito quando ele grita por socorro. Versículo 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Ele é a razão do louvor na grande congregação. Versículo 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Quem é o Senhor de Davi? É aquele que dá de comer abundantemente ao sofredor. Versículos 27 e 28. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Quem é o Senhor, o pastor de Davi? Aquele que reina, aquele diante de quem se prostrarão todas as nações. Davi sabia quem era o Senhor. Agora olha o Salmo 24, depois do 23, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem é o Senhor de Davi? É aquele a quem tudo pertence. Versículos 7 e 8 do Salmo 24. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Quem é o pastor de Davi? É o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos, quem nunca perdeu uma batalha. Olha quem é o Senhor de Davi, quem é o pastor de Davi. Davi, antes de ser rei, foi pastor de ovelhas durante muitos anos. E quando ele falou, o Senhor é o meu pastor, olha a relação aproximada aí, com esse Senhor dos exércitos, o Senhor diante quem se prostrarão todos da terra, quem governa todas as nações, quem socorre o faminto, quem acode o necessitado. Olha a relação íntima. O Senhor é o meu pastor. Você pode falar de Deus assim também? Você se considera ovelha do Senhor? O Senhor Jesus Cristo falou que ele veio buscar aquele que se havia perdido. O Senhor Jesus Cristo, o nome dele é Salvador do mundo. Você é uma ovelha perdida? Você já é uma ovelha do Senhor? Saiba de uma coisa, para se tornar ovelha do Senhor, não basta só assistir a um culto religioso. Não basta vir aqui à frente, por exemplo, e depositar a sua oferta ou o seu dízimo. Isso qualquer um pode fazer. Não basta apenas, ou não é, ir até um necessitado e dar uma cesta básica para ele.
Ou tentar ser bondoso? Ou não trair a sua esposa? Isso também é importante. Todas essas coisas que eu falei são importantes. Mas não é isso que te torna ovelha do Senhor Jesus. O que te torna uma ovelha do Senhor Jesus é primeiro você se arrepender dos seus pecados, confessar que você é um pecador diante de Deus, saber do fato que todas as pessoas são pecadoras e carecem da glória de Deus, estão desnudas da glória de Deus. A presença de Deus não está no pecador. Quando o homem perdeu a glória de Deus, perdeu a presença de Deus. Mas Jesus Cristo, voluntariamente, por causa do amor do Pai, veio a este mundo, se tornou homem, se fez carne como nós. Sofreu todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nasceu como um ser humano, numa manjedoura, se fez carne como nós, tabernaculou conosco, e ele assumiu a dívida que era sua, que era minha, diante de Deus, porque Deus falou lá em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Não é o pai que vai pagar pelo filho, não é o filho que vai pagar pelo pai. A alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Você já pensou na sua condição como pecador? Longe de Deus, destituído de Deus, sem a glória de Deus? Aquele que não tem a glória de Deus está fadado, está destinado à condenação eterna. O que é a condenação eterna? É a separação eterna de Deus. Mas, como Deus é maravilhoso, tem um mas, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se confessares com a tua boca e creres em teu coração que Jesus é o Senhor. Ué, mas Senhor do quê? Senhor do quê? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados a Deus, e você clama a esse Jesus que é o Salvador, ele se torna Senhor seu. Agora não é mais o pecado que domina a sua vida, mas o Senhor Jesus Cristo. Quando você confessa com a tua boca que ele agora é o teu Senhor, ele vem fazer domínio sobre a sua vida. E olha, o senhorio dele não é tirano. É maravilhoso. Ser servo de Jesus é maravilhoso. Vale a pena. E toda obra que nós fazemos não é em vão. O Senhor está guardando, entesourando lá nos céus com ele. É o ouro, é a prata ou as pedras preciosas. Servir a Deus vale a pena. Então, Davi tinha uma relação íntima com esse pastor, esse Senhor, a ponto de dizer, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele não conhecia Deus só de ouvir falar. Ele conhecia Deus com os próprios olhos, no dia a dia. Então, Davi tinha experiência de convivência com o Senhor. E isso me faz lembrar o que Jesus falou em João capítulo 10. Quando Jesus falou, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu sou o bom pastor. Israel sabia o que era ser um mau pastor.
Lá em Ezequiel, capítulo 34, abra lá a sua Bíblia, nós temos as características dos maus pastores, daqueles líderes que não apacentaram Israel. E por isso foram considerados maus pastores. Abra sua Bíblia lá, deixando o dedinho em Salmo 23. Então, nesse capítulo de Ezequiel 34, nós encontramos as características dos maus pastores. Por exemplo, eles apacentavam a si mesmos, cuidavam de si mesmos, comiam a gordura das ovelhas, vestiam-se da sua lã, matavam a ovelha para comê-la. Aí você pode dizer assim, mas espera aí. Se eles eram pastores de ovelhas, eles tinham direito a isso, não tinham? Sim, tinham sim. Eles podiam, vez ou outra, comer uma ovelha, né? Afinal de contas, eles eram pastores de ovelhas. As ovelhas estavam ali, se eles precisassem comê-las, poderiam fazer isso. Ué, poderiam também se vestir, se agasalhar com as lãs das ovelhas? Obviamente que sim. Mas o problema era que eles não apacentavam as ovelhas. Eles não cuidavam das ovelhas. Eles queriam só cuidar de si próprios, comendo a gordura delas, comendo as ovelhas, usando a lã para fazer as suas vestimentas, mas não apacentavam as ovelhas. Aí, continuando no capítulo 34, você vai batendo os olhos aí e podendo ver essas características. Não fortaleciam a fraca, não curavam a ovelha doente, não ligavam a quebrada, ou seja, não colocavam uma tala se, porventura, a ovelha tivesse quebrado uma patinha. Então, não faziam esse tratamento nelas. Não traziam a desgarrada para o grupo de ovelhas, deixavam elas se perderem, se desgarrarem, não buscavam a perdida e dominavam o rebanho com rigor e dureza. Consequentemente, as ovelhas se dispersavam e ficavam à mercê das feras do campo. Que mau exemplo, né? Um péssimo exemplo de pastoreio. Por outro lado, em João capítulo 10, abra lá agora, vamos deixar os maus exemplos para trás. Vamos olhar João capítulo 10. Falou, eu sou o bom pastor. Olhem para mim, eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso exemplo, é o sumo pastor. É o supremo pastor, o pastor dos pastores. E nós podemos nos espelhar nele e ver o que é realmente ser um bom pastor. Então, olha o que Jesus fala em João 10, versículo 1. Ele diz que o pastor entra pela porta do aprisco. Não é por outro lugar que o pastor entra. Não é pulando o muro. Não é por debaixo da cerca. Ele usa a porta do aprisco. É o lugar apropriado para se entrar no aprisco. Outro versículo aí, veja. Versículo 3. Ele diz que, como bom pastor, as suas ovelhas ouvem a voz dele. Versículo 4. Ele chama as ovelhas pelo nome. Olha que intimidade o pastor tinha com as ovelhas, de chamá-las pelo nome. Há um desafio para nós aqui, pastores. Chamar as nossas ovelhas pelo nome. Alguns têm facilidade para guardar nomes, né? Eu tenho facilidade para guardar nomes. Eu sei os nomes dos meus alunos todos. O primeiro nome só. Nome completo, não. Mas eu tenho facilidade para guardar nomes e lugares também. Mas quem não tem facilidade para guardar nomes, faça um treinamento, né?
Faça um treinamento, é bom, né? Guardar, chamar os nomes, chamar as ovelhas pelo nome. E as ovelhas seguem o pastor. O bom pastor conduz as ovelhas para fora, as guia e é seguido por elas. Olha o bom pastor aí, a figura do bom pastor. E ele as conhece e é conhecido por elas. Eu trouxe um vídeo, eu acho que muita gente já assistiu esse vídeo, mas não deu para passar. Mas é muito interessante. Acho que vocês vão se lembrar quem viu. No YouTube, algumas pessoas passam por um teste de chamar as ovelhas, que não são delas. Elas não são pastoras daquelas ovelhas. Então vem uma pessoa, tenta chamar, né? Oh, ovelha, 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 ovelha. E as ovelhas nem levantam a cabeça. Aí vem outra pessoa. Alguém já viu esse vídeo? Levante a mão. Aí vem outra pessoa e chama de novo. Ovelha, ovelha, vem, ovelha, 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 ovelha. E as ovelhas nada. Vem uma terceira pessoa, chama as ovelhas. Ovelha, 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 vem, ovelha, vem, ovelha. E as ovelhas imóveis. Aí quando aparece o pastor delas, ele chama com um chamado característico, né? Ovelha, vem, ovelha. Aí as ovelhinhas, bé, bé, e vem atrás do pastor. É muito interessante. Muito interessante. Então, a prova viva de que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Né? Mas não deu para passar, mas vocês entenderam, né? A que voz você está ouvindo? Está ouvindo a voz do seu pastor? Ou você está ouvindo a voz do seu coração? Você está ouvindo a voz do povo? A que voz você está ouvindo? Contar uma experiência de ouvir a voz do coração. Faz um tempinho atrás, não muito tempo atrás, alguns meses, eu estava muito inquieta. Talvez eu estivesse na TPM, talvez, eu não estou bem lembrada agora. Que a mulher fica bem irritada, sabe? Inquieta, ansiosa, talvez fosse naqueles dias. Eu estava muito inquieta. Aí lá no meu coração falou assim, você precisa ir ao shopping. Vá ver bolsas, aquelas coisas que as mulheres gostam. Bolsas, calçados, roupas, aquelas coisas bonitas, vitrines. Vai ver e vai comprar. Escuta só a voz do coração. Calma, calma. Vá ao shopping e vá gastar, vá comprar coisas. Até aí nenhum problema. Tem problema? Comprar bolsa ou calçado, vestido, tem roupas, coisas que as mulheres amam, de paixão, né? Tem problema isso? Não há problema nenhum nisso, não é? Nenhum problema. O problema é que eu não tinha um tostão furado. E o coração pedia, vá ao shopping comprar coisas. Vá. Ué. Se o teu coração não estiver alinhado com a palavra de Deus, não obedeça ao seu coração. Seria loucura eu fazer isso. Eu tinha dinheiro para me locomover até o shopping e voltar para casa, mas só isso e nada mais. Então, eu não poderia, por exemplo, lançar a mão de um cartão de crédito e comprar coisas sem ter dinheiro depois para pagar. Não seria loucura? Seria loucura. Então, nem sempre nós podemos atender à voz do nosso coração. Se ele está de acordo com a palavra de Deus, tudo bem. Mas se não tiver, não obedeça à voz do seu coração. A voz do povo é a voz de Deus. É essa voz que você está ouvindo? Só para você lembrar, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Deus reina, Deus é todo-poderoso.
O mal e o bem pedem permissão para Deus para poder acontecer. Deus é o dominador de tudo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, pelos séculos dos séculos. Mas o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, é como se fosse uma pessoa deitada no chão e Satanás cirandando, pulando por cima dela, fazendo e acontecendo, mas com a permissão de Deus. Então ela está subjugada. O homem que não teme a Deus, não é salvo por Deus, não é ovelha de Deus, ele está subjugado. Outra passagem fala que o diabo cegou-lhes o entendimento. Então, se o entendimento das pessoas do mundo está cegado, como é que eu vou acreditar que a voz do povo é a voz de Deus? Eu não posso crer nisso. Isso não é verdade de acordo com a palavra de Deus. Amém? A voz do povo não é a voz de Deus. A quem você está ouvindo como ovelha? A voz de Jesus? Expressa na sua palavra, na Bíblia? Amém, amém. Que animal é esse, a ovelha? Fora os cuidados básicos que ela precisa de alimentação, cuidado, proteção. É um animal que precisa de orientação. Ela precisa de alguém para guiá-la, senão ela vai se perder. Ela precisa de tranquilidade, precisa de descanso. E é um animal manso. É um animal que não oferece resistência, nem na hora que ele é tosquiado e nem na hora que ele é levado ao matadouro. Que coisa impressionante. Se você vira um porco sendo levado para o matadouro, vai grunhir, vai se bater. Eu já vi boi também, mas pela televisão, né? Ele também faz uma resistência, ele muge, mas a ovelha não. A ovelha vai mansa e muda. Por sinal, Isaías, o profeta Isaías, usou a figura da ovelha para comparar como Jesus foi levado à cruz. Manso, humilde, calado. Então, a ovelha, ela não oferece resistência. Só que algumas ovelhas de Jesus são resistentes. Aí Jesus tem que vir e quebrar a patinha. Aí a ovelhinha fica assim, mancando. Por alguns dias, algumas semanas, ou até meses, dependendo da quebradura, né? Aí eu lembro daquele versículo em 1 Pedro, capítulo 5, que diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até quando nós vamos resistir a Deus? E só para refrescar a memória, às vezes Deus nos leva ao deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Eu não seria levado ao deserto? Você não seria levado ao deserto? Deuteronômio fala, eu te levei ao deserto. Para você ver o que havia no teu coração. Foi para te humilhar. Foi para ver o que tinha no seu coração. Quantas juras de amor nós fazemos a Deus. Eu me rendo para conhecer-te mais. Ai. Aí Deus nos leva no deserto. Aí a gente começa a praguejar. Eu não tenho água!
Eu não tenho pão. Eu não tenho carne. Eu não tenho cebolas e pepinos do Egito. Oh! Hey! Ele vai provar mesmo. Ele vai provar. Para nós vermos se o que sai da nossa boca é cismo, ou é só circunstancial, é por causa da emoção, é por causa do momento. Deus vai nos levar ao deserto. E lá no deserto, nós vamos realmente perceber se nós estamos rendidos a Deus ou queremos fazer o que nós queremos fazer. Entende? Amém? Estão entendendo? Ufa! Pastora Flaviane, depois que eu aprendi essa música e cantei aqui com os irmãos ministrando, quanta chibatada! Mas só para alegrar o seu coração, o meu coração também, lógico. Lá no deserto, Deus não manda você sozinho, Ele está lá. O povo de Israel, quando foi levado ao deserto e ficou peregrinando, sendo que eles poderiam atravessar e ir por aquele caminho de semanas. Ficaram 40 anos no deserto. 40 anos rodando, né? Em círculo. E podiam fazer o caminho em poucas semanas ou um mês, não sei exatamente. Deus estava com eles. A sandália não acabou. A roupa não foi destruída. E Deus providenciou água da rocha. Deus providenciou maná do céu. Deus providenciou cordonizes. A misericórdia e a graça do Senhor estava com eles. Na nuvem e na coluna de fogo. Deus estava com eles. Deus está com você também. A misericórdia do Senhor está com você lá no deserto também. Se você é filho de Deus, o Senhor te corrige porque te ama. Então dê glória a Deus, dê graças a Deus se você está passando por deserto. E outra passagem da Bíblia também fala assim: as provações que nós temos, a leve e momentânea tribulação pela qual nós passamos, não são para ser comparadas com o peso de glória que está reservado para nós, junto ao Pai. Vocês são atribulados, não para serem destruídos, mas para vocês serem aperfeiçoados, fundamentados, firmados e fortificados. E com as mesmas consolações que vocês são consolados, é para vocês consolarem outros que passarão pelas situações que vocês estão passando. Veja o amor de Deus e a misericórdia de Deus aí. Amém? Pois bem, aí Davi falou assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, repouso e descanso. Uma irmã compartilhou comigo, algumas semanas atrás, que nesse Salmo 4:8, ela fez uma pessoa que estava passando por problema de insônia declarar esse Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. E essa irmã foi curada. Foi liberta da insônia. Então, olha o repouso. Assim como as ovelhas tinham repouso por causa da condução, o trabalho do seu pastor, e Davi também sabia que ele podia repousar,
Porque o Senhor era o pastor dele, nós também podemos repousar. Colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Tranquilamente. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso mostra que nada faltará no aspecto do alimento. Não vai faltar alimento. Ué, pastora, mas espera aí. Paulo fala assim, que nada pode nos separar do amor de Cristo, ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ué, mas Paulo, por exemplo, ele passou fome. Ele passou fome. Passou fome. E nós também podemos passar fome. Mas o amor de Deus não vai se apartar de nós. Ainda que nós passemos fome e dificuldade, o amor de Deus não vai se apartar de nós. E enquanto nós dormimos, o Senhor prepara o alimento para nós. E o Senhor Jesus Cristo falou, Senhor, orem assim, discípulos. Senhor, Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão de cada dia. Então pode ser que nós vamos ter, e pode ser que nós não vamos ter. Mas o amor e o cuidado de Deus nós vamos ter sempre. Amém? Então eu creio que nesse sentido, Davi estava falando aqui. Ele era provido por tudo que ele precisava. Ele tinha o suprimento de Deus em tudo que ele precisava. Leva-me para junto das águas de descanso. Então não faltava para Davi a condução, o guiamento de Deus. E novamente aqui água fresca, descanso novamente, né? Refrigério para a alma dele. Refrigera minha alma. É Deus quem acalma, que tranquiliza a nossa alma. Salmo 42, 5, fala assim, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Alguns de nós estamos inquietos e não podemos dormir por causa das contas atrasadas, por causa daquele trabalho que não dá certo, por causa de qualquer uma outra perturbação. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Miqueias 7:7 fala assim, o meu Deus me ouvirá. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olha a convicção de Miqueias. Olha a convicção de Davi. Nada me faltará. Tranquilização não te faltará. Confie no Senhor como ovelha dele. Guia-me pelas veredas da justiça. João 6,13 fala que o Espírito Santo de Deus nos conduzirá a toda a verdade. A justiça aqui nós podemos interpretar como aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é certo. E o Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que ele nos lavou, nos regenerou, e nós fomos feitos filhos de Deus, nova criação, nova criatura de Deus, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E ele nos conduzirá a toda a verdade. Você crê nisso? Busque. Ele te conduz a toda a verdade. Busque. Busque isso nele. Davi também falou, tu estás comigo. Lá em Mateus 28:20, na parte B, fala assim, que o Senhor Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Que presença gloriosa, mas às vezes nós não nos apercebemos disso. Nós vivemos como
se Jesus não estivesse conosco. Nós vivemos como se nós não fôssemos templo do Espírito Santo. E nós vivemos uma vida apática, morna, animados, como se Deus não estivesse conosco, como se o Espírito Santo não habitasse em nós, como se nós não fôssemos filhos de Deus. O que se passa conosco? Ó, desperta tu que dormes! Ó, desperta tu que dormes! Eu estou vendo muitos com o olhinho quase fechando já, alguns abrindo a boca, bocejando. Ó, desperta tu que dormes! Senhor Deus, venha despertar tua igreja, Senhor. Venha despertar, Senhor, as tuas ovelhas, para ficarem apercebidas do fato, Deus, que nós somos, aqueles que são, né? Somos ovelhas tuas, Senhor. Pertencemos ao teu aprisco, Senhor, e devemos viver como tais, não desapercebidos. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Shekereleba, shekereleba. Senhor, tira a dormência, Senhor. Senhor, tira o embotamento das mentes. Ô, Senhor, desperta. Ô, Senhor, aviva a fé. Senhor, coloca a tua palavra na mente dos meus irmãos. Senhor, que eles sintam desejo de abrir a Bíblia essa semana, de ler a tua palavra, de inculcar a tua palavra na mente deles, ó Pai. Em nome de Jesus, todo sofisma, todo engano de Satanás, caia por terra em nome de Jesus. Com a autoridade de Jesus, eu declaro que as mentes dos meus irmãos são cativas, são levadas cativas a Jesus Cristo. E o inferno não tem poder sobre a mente dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desperta dessa dormência. Que eu desperte dessa dormência em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. E fala assim, eu vou fazer uma oração para você despertar da dormência, você ter vontade pela palavra de Deus e você praticar a palavra de Deus, tá bom? É essa a minha oração aqui. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha mente está cativa em Cristo e a minha vontade será a vontade de Jesus, de agradar ao Pai. Eu declaro que eu terei vontade, eu terei sede e fome pela palavra de Deus, e ela ocupará a minha mente, para eu não pecar contra Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não faltará consolo, não faltará correção. Assim como não havia falta de correção e falta de consolo para Davi, também não falta para aquele que é a ovelha de Jesus. A correção porque Deus nos ama.
E o consolo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e ele nos consola. Ele é o consolador, o paráclito, né? O consolador. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Não faltava honra e destaque para Davi. Não faltará honra e destaque para aquele que teme ao Senhor. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Então, no momento certo, aquele que se humilha vai ser exaltado. Nós temos promessa de Deus sobre isso. Unges-me a cabeça com óleo. Naquela época, recebia unção especial para uma atividade especial. Aquela pessoa que era separada por Deus para uma tarefa especial, recebia derramamento de óleo na sua cabeça, dizendo que ele estava sendo preparado para uma função especial. E vinha sobre aquela pessoa o Espírito Santo de Deus, para executar aquela atividade especial. Mas depois que aquela atividade terminava, o Espírito Santo de Deus saía daquela pessoa. Não permanecia naquela pessoa. Mas hoje, amados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a unção de Deus permanente em nós. O Espírito Santo é o óleo. É a unção de Deus em nós. Então, onde nós vamos? Nós somos convocados a anunciar as virtudes de Deus. Nós fomos criados por Deus para as boas obras, para anunciar as virtudes de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus para desempenhar esse papel como cooperadores de Deus, embaixadores de Deus, proclamadores do Evangelho. Anjos quiseram anunciar o Evangelho e Deus não permitiu. E a palavra lá em Provérbios fala que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas, por exemplo, né? Anunciando as boas novas. O meu cálice transborda. O vinho representa a alegria. A alegria abundante quando nós nos deixamos guiar pelo bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor não vai nos levar onde ele sabe que lá não está a presença dele. Então, onde você vai ser detonado, deteriorado, prejudicado. E se você passar por algumas duras penas, ele estará lá para te ajudar, para te recuperar. Ele nunca vai te levar ao erro. Ele nunca vai te induzir ao erro. Ele nunca vai te levar a onde ele não possa estar junto e te dar todo o suporte necessário. O meu cálice transborda porque na presença de Deus é de alegria. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A benevolência divina não faltava a Davi e não falta a nós também, porque dia a dia o Senhor nos cumula de bênçãos. O Senhor carrega o nosso fardo dia após dia. Possa ser que o Caio não saiba das minhas dificuldades e por isso não me ajude a levar as minhas cargas. É natural. Eu não o vejo sempre. Infelizmente, nós não temos uma comunhão mais achegada, né? Porque a gente se vê pouco aqui, não é? Eu não faço parte do grupo de relacionamento dele, e nem ele do meu. Então, pode ser que ele não possa. Realmente, ele está impossibilitado de levar as minhas cargas. Mas Deus sabe. Deus conhece quais são as suas dificuldades, quais são as suas cargas. E Ele peleja por você, dia após dia. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Eu não sei as suas dificuldades, infelizmente, mas eu deveria saber, né? Pelo menos de alguns. Do grupo de relacionamento, eu sei alguns, né? Mas quando nós não sabemos... Deus sabe. Deus sabe o que você e eu passamos. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não vai faltar a contínua presença de Deus. Assim como não faltava na vida de Davi, também não vai faltar na nossa. Porque Deus é Emanuel, Deus conosco. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. O véu foi rasgado. Foi rasgado de alto a baixo. Para mim, isso indica, não foi mão humana que fez essa tarefa, fez essa ação. Rasgar o véu de alto a baixo. Se fosse de baixo para cima, qualquer sacerdote poderia ter feito isso, não é? Vai lá no véu do Santo dos Santos e rasgar o véu de baixo a alto. Mas não. Foi uma atividade divina. O véu foi rasgado de cima para baixo. Deus Jeová sabia que você e eu não tínhamos como pagar a nossa dívida diante dele. E mandou o filho dele, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A alma que pecar, essa morrerá. Você e eu não tínhamos condição de satisfazer a justiça de Deus. Deus, na eternidade passada, sabendo que o homem ia escolher desobedecer a Deus, ia escolher seguir o seu próprio caminho, Deus planejou a salvação, a redenção. Ele sabia que o véu não poderia ser rasgado de baixo para cima, porque não havia homem nessa terra que pudesse fazer isso. Não havia pessoa nessa terra em condição de oferecer sacrifício tão puro, tão imaculado como Jesus Cristo. Então Deus deu Jesus Cristo para fazer isso. E agora, com o véu rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E podemos chamar o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor Jeová, Senhor forte nas batalhas, Senhor dos exércitos, Criador de todo o universo. Oh Deus, Deus tremendo, podemos chamá-lo de meu papai querido. Que glória, que privilégio, que graça, que misericórdia. Você e eu podemos adentrar o Santo dos Santos sem impedimento nenhum, por causa de Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, o presente de Deus para mim e para você. E podemos chamar Deus de meu pastor, meu querido pastor. E ele chama você pelo nome. Ovelha Reginaldo. Eu te amo, ovelha Reginaldo. Às vezes quebro suas patinhas, mas eu te amo, Reginaldo. Deus chama você pelo nome. Deus te conhece. O outro não te conhece,
Mas Deus te conhece. Deus sabe o que você sente. Você não falou ainda. Deus já sabe as suas palavras. E Ele te fortalece. Ele te ajuda. Ele te pega pela mão e fala: levanta-te, eu te esforço e te ajudo. Esse é o nosso bom pastor. Fecha os seus olhos. Fecha os teus olhos. Eu creio que quando nós vivermos com convicção essa verdade, de que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente nós seremos transformados. E o que está ao nosso redor também será transformado a partir desta convicção de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós deixaremos de ser mornos. Nós deixaremos de ser Jesus. Não resista, não. Não seja como bode. Não seja ovelha rebelde. Deixa Jesus te apacentar. Na presença dele há delícias perpetuamente. Ele nunca vai te levar por um caminho em que ele não esteja. E onde ele não possa te suportar. Deixa ele te acalmar. Lança as tuas ansiedades aos pés dele. Você pode lançar diante dele tudo aquilo que te preocupa. Confessar diante dele. Ele sabe o que é ser homem. E você quer ser dominado ou dominada por Jesus? Se você tem resistido a Deus, e você foi tocado essa noite para você abandonar essa prática de resistir a Deus, vem aqui na frente, vem receber uma oração. Venha receber um abraço de Deus aqui na frente. Porque Deus ama você. Deus quer te conduzir. E Ele não vai te conduzir por caminhos errantes. Se você tem sido morno, se você tem sido apático, até agora, mas você não quer ser mais apático. Senhor, eu tenho o teu Espírito Santo. Senhor, me enche de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Sem ti, nada posso fazer, Senhor. O Senhor nunca vai me induzir ao erro. O Senhor nunca vai me levar a caminhos onde o Senhor mesmo não esteja e não possa me dar todo o aparato de que eu necessito. Obrigada, Senhor. Senhor, a tua palavra foi entregue. Eu obedeci a tua voz, Senhor. Agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.